um texto? Estamos aqui com Voo, do Cleiton Silva. E ele colocou uma nota aqui no começo. Normalmente, quando tem uma nota no começo, é porque o autor quer se justificar. Vamos ver. Isto é o primeiro capítulo de uma história. História não existe mais, tá, gente? A palavra história ela não tem mais esse significado. Faz muito tempo. Que ainda não sei. Ok. Mas por ânsia resolvi escrever. O que sei, trata-se de uma explosão num laboratório que espalhou um vírus que trouxe características animais aos humanos. É a mesma proposta do Baby Tooth. É esse o nome da série da Netflix? Não, não é isso não. Ah, Sweet Tooth, mano. Perdão. Eu ia espirrar e mutei e eu acabei bocejando, não sei porquê. É a molecadinha que é animal, né? Molecadinha que ao mesmo tempo que é gente é animal. Mesma proposta, né? Mesma pegada. Vamos ver. Voo. Eu só não entendi o nome voo. Vamos ver. Ele estava em pleno ar. Eu imagino que ele tem poderes de pássaro. Embaixo, as árvores, sem acento, se estendiam num sol verde. O sol estava limpo de nuvens e não ardia. Esses 3 pontos aqui, eles estão completamente errados, tá? Isso aqui não faz o menor sentido. É ponto normal, mano. Não tem nada a ver isso aqui. Som de vento aos ouvidos afastavam qualquer outro. Os pássaros batiam as assas. Mano, será que esse camarada aqui ele não é brasileiro? E ele também batia, 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 voava, acima do verde, iluminadas de sol, no meio do ar em vento. Havia um par de asas batendo em voo. Não é ruim, tá? Não é um primeiro capítulo ruim. Primeiro parágrafo, perdão. Seguiam em frente ainda desajeitadas, mas ainda em pleno ar de primeiro voo. Ora baixava-se e logo após batiam com força e subiam demais. Por toda a extensão do corpo suspenso, o frio da manhã rodava somente a parte de onde as... Peraí. Por toda a extensão do corpo suspenso, o frio da manhã rodava. Somente a parte de onde as penugens brotavam é que havia mais resistência. Aqui seria um ponto, eu acho. E podia sentir mais quentura bem próximo das costas, onde bem sabia, se erguendo acinzentadas, marrons, opacas e secas, bem sabia... Peraí, esse bem sabia... é desnecessário. Bem sabia tão grandes as assas. Por que assas de novo, cara? Se dobravam antes de planarem. Então no ar deslizavam abertas. Eu tô muito em... Eu tô muito confuso, mano. História é opcional? Tem certeza, mano? Só que tá errado. Posso afirmar pra vocês que esse estratégia vestibulares aqui, ele está errado, tá? Por mais que ele esteja falando que história é empregado pra ficção, ele ortograficamente tá errado. Garanto pra vocês. Mas eu quero ver se ainda é possível. Por que isso aqui tá em tempo passado? Escola Kids, vamos ver isso aqui. Pois é, cara, eu quero ter certeza, porque se ele é opcional, todos os profissionais, eles passaram tipo, falar veementemente. Não use história, sabe? Mas se existe alguma possibilidade de usar, é importante eu levantar, né?
Existe antigamente, havia uma diferença significativa entre elas. A palavra história é muito antiga na língua portuguesa, que tenha surgido no século 13? É 13, né? Empregava-se a forma história quando a intenção era se referir a narrativas populares ou tradicionais não verdadeiras. Já a palavra história em outro contexto, quando a intenção era se referir à história como ciência. A palavra história é considerada um tipo de arcaísmo, isto é, aquelas palavras que, por serem muito antigas, quase não usamos mais. Ela era utilizada quando ainda não havia uma grafia uniformizada para as nossas palavras. Mas em 43, com o avanço do nosso sistema gráfico, a Academia Brasileira de Letras entendeu que não deveria mais haver diferenças entre história e história e que a palavra história deveria ser empregada em qualquer situação, seja para nomear narrativas ficcionais ou reais. Ok, ele fala que você pode usar a história com H em qualquer situação, mas ele, em momento nenhum, fala que é errado. Mesma coisa aqui, ó. Aqui, ó. O que o Atos acabou de falar, mano. Tá aqui, ó. História não se tornou errado, mas passou a ser opcional na hora de nomear narrativas imaginárias. Legal, mano. Olha aí. Não sabia. Eu recomendo evitar, porque os revisores ortográficos eles sempre vão cortar. E é uma palavra que ela é arcaica mesmo, tá ligado? A galera que é do meio que lida com palavras, seja em qualquer âmbito, jornalístico, literário, etc., olha para a palavra história dessa forma como eu olho, de falar isso aqui tá errado, entendeu? Mas, de fato, o ato tá corretíssimo, mano, é opcional. Se quiser usar, pode usar. Legal. Legal pra caramba. E o TH Silva perguntou pra gente sobre o verbo descende. Deixa eu ver se tem um diálogo aqui. Mas acho que não vai ter um diálogo aqui, né? Mas assim, no geral, o verbo descende, ele é quando você tem um verbo que se refere à fala de um personagem. Então, vou supor aqui, ó. Paramos aqui, né? Então aqui a gente tem um travessão. Diálogo em português brasileiro é só com travessão. Não usa essa bosta aqui, esqueci o nome agora. Aspas, não usa hífen, não usa traço, não usa dois traços, não usa. É travessão. Como faz travessão? No meu PC é Ctrl Alt menos. No Google Docs, se não me engano, são 3 hífens, mas você pode configurar como você preferir. Então vamos supor, né? Olá. Não botei acento. Falou Lucas. Esse falou, ele é um verbo descende, porque ele se refere à fala, que é o olá. Ele se refere ao olá, entendeu? Ele fala sobre isso. Se fosse, e aí, né, concluindo isso, você não coloca ponto aqui. Se você colocar uma exclamação, continua sendo minúsculo. Se você colocar uma interrogação, continua sendo minúsculo. Se você colocar ponto, está errado. Está errado. Show? Show. Agora, supomos que depois do olá, eu diga pegando uma cadeira, Lucas falou. Primeiro, eu acho isso aqui meio porco, acho meio mal escrito, mas nesse caso aqui, isso é um verbo, porque o Lucas pegou uma cadeira. Só que ele pegou uma cadeira, esse verbo ele tem conexão com a ação de movimento, com a cadeira, enfim, não tem a ver com a palavra, com a fala. Não está dando o tom da fala. Então aqui é ponto, independente se for exclamação, interrogação ou um ponto mesmo, e aqui começa com maiúsculo. Quando você tem, por exemplo, uma expressão que se refere à fala, mas não é explícita, não é falou, você pode colocar tipo pigarreou, que é uma forma de demonstrar que esse olá saiu meio truncado, né? Olá, sabe? Algo assim. Ele pigarreou um olá. É um verbo descende também. Então, basicamente, a pergunta é, esse verbo, ele tem conexão
com o que foi dito, ele explica o tom do que foi dito, ou quem falou o que foi dito, ou ele é um verbo que não se aplica a isso. Se ele não se aplicar, ele é um verbo comum. Se não, ele é um verbo de send. E aí tem que ser minúsculo e sem pontuação, ou se for interrogação, exclamação, aí você mantém, mas mantém minúsculo. É uma regra bem avançada que é basicamente coisa de quem já trabalhou com livro pelo menos uma vez na vida, né? Se você passou por uma revisão ortográfica, normalmente você aprende essa lição. Mas muitos revisores não explicam isso pro cliente. Porque você não é obrigado a ensinar o escritor a ortografia, né? Mas é uma parada bem importante do autor saber, mano. Bem importante mesmo. Não sabia para onde ia, mas sabia-se livre para ir. Ok, eu ia falar isso mais cedo. Eu tô meio confuso se eu gosto ou não desse texto, porque ele tem uma prosa poética bem presente, o que é legal, e eu vejo que o Clayton ele tá trabalhando uma prosa poética que até que é bacana, é divertido. Só que eu acho que não tá tão bem executado o texto em si. Eu acho que na prosa o Clayton tá mandando bem. Tá uma prosa poética legal. Só que o texto em si, no geral, ele não tá tão legal. E aí eu tô meio ambíguo, assim, se o texto tá legal ou não, mas eu acho que precisa de trabalho de qualquer forma. Iam como em direção do sol. Se eriçaram. De repente, houve um momento parado, de quase queda, turbulência. O corpo inteiro sem nada dentro. Um grande momento vazio e em espera. Não veio. A calma. E noutro, de repente estremecido, mais forte, as asas bateram e tudo começou a girar. O vento, o tempo, o bando de pássaros, o sol começando a arder, as árvores e seu verde, tudo tomando realidade depressa como o acordar do sono. E em volta suas penas flutuavam, dando ainda mais cor. Fechou bem os olhos para não ver a cor. Cobriu-se sobre as mãos para nem a claridade ser mais percebida. No escuro cheirou muito ar, o peito estufado. Então subitamente jogou... Subitamente nunca é uma palavra muito legal. Nem então, né? Jogou tudo fora num quase vômito. O Clayton também tem que dar uma olhadinha nos acentos, cara. Como se tivesse experimentado o gosto de tudo ao redor numa simples cheirada. Tô enjoado. Gemeu sentindo a bile. Isso aqui já é... Entre aspas. Pô, Lucas, pode ser entre aspas? Pode ser entre aspas? Cara, eu nem vou dizer que não pode, tá? Porque é uma citação tão minúscula no meio de um texto que ele é meio prosa poética que eu não vou nem falar que não pode, cara. Liberdade do autor de colocar aqui, sendo bem honesto. Então, acabei de falar que não pode, mas nessa circunstância aqui eu não apontaria como um erro, eu apontaria como uma liberdade poética do autor. Gemeu sentindo a bile e depois pensou, e agora? E mais depois, e agora? E ao longo dos instantes passantes nada acontecia se ele próprio não fizesse acontecer. E agora? Mas afastou o pensamento seguindo à frente com uma nova batida de asa na brisa fresca, vinda talvez das árvores esverdeadas, de lá do denso verde é que vinham as aves. Lá viviam em tranquilidade. E lá seria seu novo lar. Ia ser passarinho e entenderia. Mas fácil entender bicho que gente. Deve ser mais fácil entender bicho que gente. Ok, eu gostaria até de ler mais, mas eu gostaria muito que o Clayton ele desse uma reescrita para tirar erros ortográficos muito básicos, tipo árvore está sem acento, a menos que a árvore tenha perdido acento, eu não fiquei sabendo. Pode ser o caso, inclusive, né? E deixar o texto um pouco mais clean, porque eu acho que a prosa poética dele é legal, cara. Mas eu queria não ter que ficar me incomodando com um erro aqui, um erro ali, que acaba estragando a experiência. Então, Clayton, se você estiver assistindo isso, dá uma reescrita, dá uma mexida, pega um trecho de 2 páginas, 3 no máximo, e me envia. Porque eu quero ler a tua prosa no ápice, no mais alto nível que você conseguir entregar.